Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente, aonde você se encontra. Eu sou Celina Sobral e trago para você muitos e muitos convidados do Brasil e também do exterior, todos muito especiais. O nosso programa é transmitido pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo YouTube, RBN/TVMM. A gente pede que você compartilhe, curta, comente e transmita a outras e tantas pessoas que precisam desses temas, dessas palavras, desse estudo e até mesmo dessas reflexões. E hoje, o nosso convidado muito especial, ele é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é psiquiatra pelo Instituto Raul Soares, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é divulgador, palestrante da doutrina espírita no Brasil e também no mundo, no exterior. Nós estamos falando do Dr. Wander Luiz de Lemos, a quem damos as boas-vindas e toda a nossa gratidão. Seja muito bem-vindo, doutor. Meus cumprimentos, a todos os que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo. E eu agradeço muito o convite, é uma honra poder participar aqui hoje, desse programa, que a gente possa aproveitar e ter momentos agradáveis. Hoje nós vamos falar de depressão sob a ótica espírita. Então, eu queria, doutor, que você começasse a explicar para todos nós como é que aparece uma depressão, como é que eu sei se eu estou com depressão e como é que segue esse caminho ligado à parte espiritual. A depressão é um transtorno mental, ou seja, é uma doença. Há uma tendência de muitas pessoas acharem que depressão é uma coisa boba, que não tem significado nenhum, que é um faniquito, que é um chilique, mas na verdade não é assim. Depressão é uma coisa séria, que precisa ser entendida para que as pessoas possam evitá-la e também tratá-la adequadamente quando ela surja. É uma coisa imperiosa, porque é uma coisa séria, com muitas consequências para a vida das pessoas nos dias a dias. A depressão é caracterizada, de maneira geral, pelas pessoas leigas como uma tristeza profunda. E é verdade, isso não é mentira. É bastante comum que a pessoa esteja triste. Mas não é o eixo central do entendimento para nós, da área psiquiatras, psicólogos. Porque, na verdade, quando a tristeza aparece, a depressão já está vindo, incubada há muito tempo. Uma coisa que caracteriza a depressão fortemente para a gente é a perda de prazer nas atividades da vida diária. Quando a pessoa começa a fazer as coisas por obrigação, porque tem que fazer, ela já está deprimida e muitas vezes não sabe. Quando ela vai trabalhar, por exemplo, porque tem que ir trabalhar, porque ela precisa do sustento da família, mas ela não tem mais prazer, não tem vontade de trabalhar. E assim sucessivamente, com todas as outras atividades nossas do dia a dia, a ponto de chegar até do cuidado do próprio corpo. A pessoa tem que tomar banho, mas ela não quer tomar de jeito nenhum, fica dias sem tomar banho, sem pentear os cabelos, sem lavar o rosto, sem escovar os dentes, é muito comum, porque ela já está sem prazer no dia a dia. Então, isso mostra para a gente que ela não está bem, que ela não está bem. Alguma coisa está errada na vida dela. Tem algo que não está correndo bem. Então, ela vai ter muitos outros sintomas no campo psicossomático. Por exemplo, começa a ter crises de enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, problemas gastrointestinais, náusea, vômito, ou diarreia, ou o contrário, obstipação intestinal, intestino preso, azia, queimação. Ou ela vai ter doenças no músculo e nas articulações, fibromialgia, doença osteoarticular relacionada ao trabalho, LER, lesão por esforços repetitivos, asma, bronquite no campo pulmonar, ela começa a adoecer, ela começa a mostrar que não está bem. Aí ela tem ou insônia, normalmente a insônia terminal, ela dorme um pouco, aí acorda de madrugada e não dorme mais, e cada vez vai encurtando mais. Se antes ela acordava, por exemplo, às 7 da manhã para sair para o trabalho, ela passa a acordar às 6, depois 5, depois 4, ela vai reduzindo a insônia terminal, no término da noite que ela vai acordando.
né? Porque a insônia inicial, quando a pessoa vai dormir, não consegue dormir, normalmente é ansiedade, porque ela está pensando, pensando, pensando nas coisas, então ela não consegue conciliar o sono, não consegue dormir. Às vezes acontecem as duas coisas, que a gente tem depressão que é ansiosa, porque ansiedade e depressão andam juntas, são carne e unha, a gente fala, irmãs siamesas. Porque toda pessoa muito ansiosa, aí uma coisa para a gente pensar, um cuidado para a gente ter, cuidar da nossa ansiedade patológica. Toda pessoa muito ansiosa, em algum momento, vai deprimir, porque é muito pesado viver com uma ansiedade pesada o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ela acaba adoecendo, né? Não pode, a gente tem que ter calmas, momentos de relaxamento, de prazer, de tranquilidade, de harmonia. Bom, então ela pode ter também hipersonia, ao invés de insônia, ou seja, um excesso de sono. Toda hora ela dorme, onde encosta ela dorme, no sofá, aqui e ali, no ônibus, na sala da recepção do consultório. Por quê? Enquanto ela está dormindo, ela está fugindo da vida, ela está deixando de viver. É uma fuga. Então, essas características todas fazem o quê? Vão levando, quando a gente ajunta isso tudo em bloco, né, a uma incapacitação da pessoa. Ela vai perdendo a qualidade de vida, né? Porque aí ela vai começar a ter o quê em consequência disso? Os aspectos sociais, né? O ser humano é biopsicossocial, né? Ele tem os aspectos biológicos orgânicos, tem os aspectos psíquicos, né? Que são os mentais ou espirituais, né? Que é o mesmo radical grego, psique, psirré, mesmo radical, e os sociais. Então, nós falamos tanto dos biológicos, né? Que são consequências de alterações das monoaminas cerebrais, a serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, GABA. Então, tem essas alterações biológicas, tem as psíquicas que nós falamos, né? Da tristeza, da perda de prazer, do desinteresse. E aí cai no social. No social vai ser, outra vez, um desinteresse global por tudo, por todos. É a pessoa que não quer mais sair, não quer conviver com os amigos, não quer ver os parentes. Às vezes é alguém que ela gosta muito, por exemplo, uma vovó, vinha os netinhos, ela ficava encantada, adorava, brincava com os netinhos, ia fazer um bolo para eles. Quando ela está deprimida, ela não tem mais interesse nenhum, nem com os próprios netinhos. Então, o aspecto social também. E no cognitivo, ela começa a ter uma lentificação psicomotora. Tudo fica mais lento, mais difícil de fazer, de executar. Os pensamentos, né, de concatenar os pensamentos fica mais difícil. E isso até muitas vezes fica tão grave que a gente chega a pensar no que a gente chama de uma síndrome pseudodemencial. A gente acha que é uma demência, de tão grave que está essa perda cognitiva. Mas, na verdade, não é demência. É uma depressão grave. A gente trata da depressão, a pessoa volta a melhorar, volta a ficar tudo tranquilo, sem maiores problemas, né? Então, a depressão é mais grave do que parece. Por que também ela é muito grave aí? A gente começa a entrar num aspecto aí espiritual, porque a depressão normalmente levanta nas pessoas que estão gravemente deprimidas pensamentos suicidas. Aí o espiritismo começa a entrar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que ninguém está deprimido de graça à toa. Eu falei lá atrás que tem características genéticas. Lembra? Eu falei, no aspecto biológico, nós temos alterações da neurotransmissão, temos as características genéticas. Então, ninguém nasceu com essa tendência à toa. Nasceu porque tem culpa de coisas feitas no passado, né? A depressão é uma culpa voltada contra si mesmo. A gente já sabe disso há muito tempo. É a pessoa que não consegue resolver conflitos exteriormente e começa a jogar a culpa para ela mesma. Daí ela tem também baixa de autoestima, outra característica da depressão. Pessoa deprimida tem muita baixa de autoestima, né? Então, se nós, enquanto espíritos que somos, né, já vivemos muitas reencarnações, já tivemos muitas ligações com vários espíritos diferentes e, consequentemente, emoções vinculadas com esses relacionamentos. Emoções positivas quando as relações foram boas e emoções negativas quando essas relações foram ruins. Então, a gente carrega as consequências disso. Então, muitas das nossas adversidades de hoje têm a ver com isso. Então, aqueles espíritos, por exemplo, que aí nos reencontram e vão nos cobrar coisas que nós fizemos com eles, que ainda não conseguiram nos perdoar, podem incutir na gente ideias suicidas. Mais ou menos 15% dos pacientes deprimidos tentam suicídio. E uns 3% conseguem, né? Ou seja, obtêm o que a gente chama de êxito letal, né? A morte ganha, tem um êxito, né? O êxito letal. Então, olha a gravidade da depressão, olha por que da necessidade de tratamento.
Então, é uma coisa muito importante. A depressão não é uma coisa à toa, não é uma coisa bobinha, é séria, exige tratamento, né? Que eu vou deixar para depois, provavelmente você vai me perguntar sobre isso, e exige conhecimento espiritual, exige mudança de comportamento ético, exige estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, exige trabalho pelo semelhante, exige tudo aquilo que o Espiritismo nos propõe, para que a gente mudando, melhorando, a gente saia dessa faixa vibracional do sofrimento. Porque se a depressão é uma culpa, normalmente essa culpa é exagerada ou agora é infundada, porque nós estamos diante de uma nova oportunidade. Nós não estamos aqui para ficar, dia, ó dor, ó seio, ó sofrimento. Eu sei que tem uma galera, vou até falar bem na gíria, tem uma galera aí grande dentro do Espiritismo que acha que a gente tem que sofrer, penar, para poder expurgar as coisas do passado. A gente pode expurgar muito melhor pelo amor, pelo bem, pela mudança ético-moral, pelo comportamento adequado, e não ficar sofrendo, penando. Nós não viemos para sofrer e penar, nós viemos para nos redimir. Redimir é consertar o erro. Se eu leso alguém, eu tenho que chegar perto daquela pessoa e falar, como eu posso reparar o que eu fiz com você? Se for um prejuízo material, né? Será que eu te dou tanto para você consertar o que eu estraguei, ou eu te dou outro novo? Eu mesmo tenho dinheiro, eu falo, mas eu vou dar um jeito, eu arrumo emprestado, eu parcelo na loja. Isso é redimir, isso é redenção. É corrigir o que a gente fez. Muitas vezes a gente ouve dizer que realmente 15 dias de tristeza profunda e a gente sem sair do quarto, sem comer, sem querer tomar banho, nada, sem contato, é diagnosticado depressão. E muitas vezes também se ouve dizer que a depressão é uma revolta contra Deus por conta do nosso egoísmo, de começarmos a receber nãos da vida, das situações, e a gente não aceitar isso. Então, você está deixando bem claro que a depressão realmente é uma doença que precisa ser tratada, cuidada, até mesmo dentro do conhecimento espírita, mas existem situações que nem... Hoje a gente sabe que o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país que está com o maior índice de pessoas ansiosas. E segundo o que você está falando, praticamente a maioria das pessoas estão dentro do quadro de ansiosidade e, consequentemente, de depressão, é isso? É bastante interessante. Não. No mundo inteiro existem muitas pesquisas, né, sobre depressão, e que variam, hoje em dia, de 17,5% a 25% da população sofre de depressão. Ou seja, um quarto, praticamente. Entre um quinto a um quarto da população do mundo, do planeta, nesse momento, sofre de depressão. Depressão séria, significativa. Né? E você levantou aí que com 2 semanas, mais ou menos, desse quadro aí, né, de isolamento social, de tristeza, de perda de prazer, de não querer fazer nada, de não executar as tarefas próprias de cada qual, já caracterizariam, sim, a depressão. Aí vai variar o grau, porque tem muitos tipos de depressão, né? Tem depressão mais leve, tem moderada, tem grave, tem severa. Então, com certeza, isso tem uma ligação forte. Quanto mais ansiedade, eu já falei isso ali atrás, ela é irmã siamesa da depressão, maior a tendência da gente deprimir. Né? A questão que você levantou aí sobre revolta contra Deus, sim, como também tem revolta contra os outros, contra o próximo, que muita gente acha que veio para ser servido e não para servir. Então, tudo aquilo que a pessoa não obtém dos terceiros, ela fica mal, né? Ela acha que está errado, que ninguém faz ela feliz, como se alguém tivesse a obrigação de nos fazer felizes. Quando a gente pensa que só vai ser feliz, por exemplo, se a mulher fizer isso, aquilo para ele, ou só vai ser feliz se o marido viver dessa ou daquela maneira, ou só vou ser feliz se meu filho, né, se comportar dessa ou daquela maneira. Então, nós estamos colocando a nossa felicidade na mão dos outros. Nós estamos querendo colocar a responsabilidade da nossa felicidade na mão dos outros. E isso não é verdade. Cada qual é responsável pela sua própria felicidade, independente de como os outros se comportam. Nós podemos até ficar chateados, não concordar com o comportamento, seja desses parentes que eu citei, né, desses familiares, seja do chefe, seja do colega de faculdade, seja do vizinho, muitas vezes o problema é com o vizinho. Nós podemos não concordar, mas nós não podemos deixar de ser felizes, porque eles agem assim ou assado. Não podemos, está errado pensar dessa maneira. Nós temos que manter a nossa paz, a nossa segurança, a nossa harmonia interior, independente das adversidades externas. Porque não existe uma felicidade
Se a gente ficasse rindo o dia inteirinho feliz, nós seríamos o quê? Bobos alegres, né? Fulano é um bobo alegre, fica o dia inteirinho, um bobão. Então, não existe. Nós temos, todo mundo é assim, nós temos momentos felizes, mas também temos momentos tristes. É o natural da vida, é assim que nós aprendemos. A gente não pode, é o quê? Nem subir demais, nem descer demais. Né? Nem ficar alegre demais, porque vai ser euforia, nós vamos partir para o campo da bipolaridade, ou se a gente descer demais, nós vamos ficar deprimidos. Nós temos que tentar ficar numa faixa aceitável, né? Dentro de uma faixa aí, a gente dentro aqui, não podemos subir demais, também não podemos descer demais. É o equilíbrio. O Espiritismo propõe o equilíbrio. Né? O Espiritismo não propõe desequilíbrios, ao contrário, propõe equilíbrio. Nós é que insistimos em fugir, né, da harmonia, em fugir do equilíbrio. Nós tentamos viver de uma maneira inadequada. E aí temos que assumir a consequência, não tem jeito. Quando que a depressão não precisa de remédio, que nós podemos tratá-la? Quando ela for mais branda, quando ela ainda estiver mais branda e não tiver riscos maiores, a pessoa ainda está se alimentando, ainda está dormindo razoavelmente bem, né? Aí a gente pode, por exemplo, só fazer o tratamento psicoterapêutico, né? Pegar um terapeuta, um psicólogo, um profissional específico, para poder tratar os conflitos e nos melhorarmos, e o tratamento espiritual paralelo. Passe, água fluídica, trabalho pelo semelhante, estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, tudo aquilo que a gente puder fazer de bem, para a gente mudar, né? Quando as pessoas já estão mais graves, a depressão já é mais séria, a pessoa não sai mais da cama, não se alimenta direito, não vai trabalhar mais que não consegue, né? Tem um índice alto de absenteísmo, não conversa mais com os familiares, não atende ninguém, já é mais grave. Aí ela tem também que tomar medicação. Ela precisa fazer a medicação e o tratamento espiritual junto? É necessário isso? Ah, sim, sim, sempre. Ainda quando os pacientes não são espíritas, eu recomendo isso dentro da religião deles, né? Se eles são católicos, que eles frequentem grupos católicos de oração, grupos católicos, por exemplo, das pastorais, pastoral da saúde, pastoral, né, do cárcere, as pastorais que são múltiplas, os grupos de estudo bíblico, quando eles são evangélicos, a mesma coisa, que eles busquem, budista, hinduísta, eu sempre faço uma abordagem da religiosidade e da espiritualidade de cada qual. Porque a gente também não pode obrigar todo mundo a ser espírita, né? Sim. Isso, no meu entendimento, é impossível. Não se obriga alguém a ser uma coisa que ela não quer ser. Né? Nós temos que ter um entendimento sobre isso e atuar dentro da melhor maneira possível para cada qual. Cada qual é de um jeito. Né? E a gente, com isso, pressupõe que cada qual tem seu próprio tratamento. A depressão está no espírito e depois se vai se refletir na matéria. Sim, para a gente espírita, sim. Não tem outra maneira da gente pensar. Porque senão a gente começaria a pensar que nós somos fruto de secreções cerebrais, ao invés de sermos espíritas. Né? Se a dopamina baixa, se a serotonina baixa, se a noradrenalina baixa, aí nós vamos deprimir. Ou seja, nós estaríamos em função do corpo, e não o corpo em função de nós. Né? Aí lembro de Jesus. Né? Não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai. Ou seja, o espírito sai, ele põe para fora. Né? Não é aquilo que entra, não é esse o sentido real. É uma das maneiras de interpretar essa passagem, né? Claro que tem outras maneiras, mas uma das maneiras é essa, em pensar que o corpo é um instrumento do espírito, e não vice-versa. Doutor, como é que você falaria para aquelas pessoas que ainda apontam o dedo dizendo que depressão é frescura, é coisa da cabeça da pessoa e que não leva em consideração, e fala, vai procurar o que fazer, vai fazer o que você gosta, e a pessoa não tem força para reagir e realmente mudar uma situação? O que a gente pode falar para esses parentes corresponsáveis, para um cônjuge, para as pessoas que estão junto dos que estão doentes e estão se sentindo cada vez mais sufocados? Sim, eu acho que a gente tem que falar, a primeira coisa, esclarecê-los, né? Quem dera se pudesse estar ouvindo aqui agora, que a gente está falando. Né? Esclarecê-los, porque isso, eles pensam assim por ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer. Em qualquer doença também é assim. Quando a gente não tem conhecimento, a gente age muitas vezes de maneira errada. Olha o coronavírus aí. Quanta coisa surgiu, quantas fake news por falta de conhecimento. Né? Até pessoas esclarecidas começaram a divulgar fake news como se fossem sérias. Então,
Primeira coisa é conhecer. A gente não pode ter preconceito, ou seja, a gente pré-conceber, a gente achar que sabe de uma coisa antes de saber de verdade. Tem que conhecer primeiro aquilo para depois saber. Então, que essa pessoa possa se esclarecer. Tem muita coisa na internet, tem muito site confiável, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, de várias universidades, que você pode entrar no site, você tem as questões específicas de doença mental, que tem essas explicações. Então, que a pessoa procure se informar e procure entender que não é frescura. A pessoa não está assim porque ela quer fazer graça, porque ela quer chamar atenção para si mesma, é porque realmente ela está mal, né? E a gente deve orientar essas pessoas a levar os familiares, os amigos, quem quer que seja, né, para o tratamento médico, psicológico e espiritual, porque ela precisa tomar remédio. Às vezes a pessoa, até vou pegar um gancho nisso aí para falar, às vezes a pessoa está tomando remédio, vai para o centro espírita, começa o tratamento, e aí as pessoas da casa falam para ela parar de tomar o remédio. Não pode fazer isso, tá? Qual é a conduta correta? Quando a pessoa estiver melhorando, fala, ó, volte no seu médico, para ele ver que você está melhor, pergunte para ele o que pode fazer, se já pode abaixar a dose, se troca o remédio, se faz, o que ele vai fazer com a medicação. Porque existe um risco grande de muitas pessoas param de tomar remédio, os pensamentos suicidas voltam e elas se matam. Né? Eu já citei muitas vezes em palestra, vou me permitir citar aqui de novo. Eu sei de um caso em São Paulo que aconteceu isso, que no centro espírita mandaram parar de tomar o remédio, né? A família não concordava, aí a pessoa se matou, aí os familiares entraram na justiça contra o grupo espírita, responsabilizando eles legalmente por ter entrado no campo médico, porque isso é um ato médico. Remédio é um ato médico. Então, não é correto, a gente não pode misturar as coisas. Cada macaco no seu galho, né? Então, a gente tem que falar de maneira correta. Tratamentos paralelos, não exclusivos, não é para excluir. Eu quis dar esse gancho porque é comum. Eu escuto isso muito. Chega no meu consultório muito. Eu estava indo bem, eu fui no centro X, Y, Z, mandaram eu parar, eu piorei tudo de novo. Né? Então, tem que ser paralelo, porque existe, né, um tempo mínimo necessário. Às vezes é 1 ano, às vezes é 2, às vezes 3 anos, 4 de medicação. Cada paciente é de um jeito. Né? Tem pacientes que, mesmo tratando, mesmo melhorando, mesmo indo no centro espírita, vão ter que continuar a tomar remédio. E qual é o problema? Né? Espírita tem muito preconceito contra remédio psiquiátrico, não sei por quê. Quando eles estão com garganta inflamada, eles tomam antibiótico, não tem preconceito nenhum. Está com dor, toma um analgésico. Né? Tá com uma lesão, toma um anti-inflamatório. Quando é psiquiátrico, eles cismam que vai lesar o espírito. Vai lesar por quê? Está tomando remédio para o corpo. Está corrigindo as alterações do corpo. Não vai alterar o espírito. Isso é uma bobagem pensar assim. Né? Doutor, o nosso tempo acabou, infelizmente é limitado. E nós conversamos com o doutor Wander Luiz de Lemos, que é médico psiquiatra, e veio com todo carinho estar aqui conosco, trazer seus conhecimentos, o auxílio a todos nós. Gratidão, doutor Wander. Suas palavras, considerações finais. A gratidão é minha, eu agradeço muito, muito essa oportunidade, não só a você, Celina, a Regina, a toda a equipe que está por trás novamente, né? Porque sem isso não é possível fazer esse tipo de programa, eu sei disso, né? E a consideração final vai ser de novo Jesus, tá? Que para a depressão e tudo, o que Jesus fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que máxima antidepressiva. Jesus é o psicoterapeuta exemplar, não tem ninguém igual. Então, que a gente busque nele essa abordagem, tanto para profilaxia, para que nós não tenhamos depressão, quanto para nosso tratamento, que a gente possa melhorar e sermos, né, pessoas mais adequadas, mais felizes, que para isso que nós viemos na Terra, não foi para sofrer. Gratidão, doutor. E nós agradecemos também a você que esteve conosco. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos, como falamos, no YouTube, RBN/TVMM. Curta, compartilhe, comente. Estamos também na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Que Jesus abençoe e proteja você, o seu lar, e nós convidamos você para o próximo Dualidade. Até lá!